De repente a arquitetura está dentro de uma torre de governança que vai definir a arquitetura do todo da tecnologia, não só uma arquitetura dentro das torres que hoje, como hoje existem. Muito bem-vindo ao TegraCast, o maior podcast sobre transformação digital com quem faz na prática. Com o apoio do estúdio Rodrone aqui no Bandeiras, em Votorantim, hoje eu tenho um convidado muito especial, Ronaldo, muito bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem, Polis? Cara, obrigado por você ter vindo. Ronaldo é uma pessoa que trabalha já com a tecnologia faz alguns anos, ele vai contar um pouquinho da jornada dele, mas principalmente os desafios que você já vivenciou na prática, que você vai trazer para a gente compartilhar um pouquinho. Mas antes de a gente falar do seu dia a dia, eu queria que você contasse como que o Ronaldo entrou na área de tecnologia. Cara, faz já um bom tempo, hein? 25 anos de TI. Comecei como estagiário lá na Nielsen, não sei se você tem 25, sim, mas tem 25 anos de TI, de tecnologias. Viu? Tenho 46 anos. O homem tá bom, hein, velho? 46 anos, 25 anos de TI. Comecei como estagiário numa multinacional chamada Nielsen, uma multinacional americana de pesquisa de mercado, né? Era aquele cara, o estagiário de suporte, carregava impressora nas escadas lá na Avenida Paulista, na época, era na Bernardino de Campos, até a gente mudar lá para Raposo Tavares ali, montar todo o prédio, né, novo, né? E dali eu rodei bastante, cara. Aí passei por bancos, Banco HSBC, Banco Crédit Comercial de França, um banco francês. Parei na Bolsa de Valores durante 6 anos, trabalhando no NOC da Bolsa, madrugada, lá na 15 de novembro, né? Muito lanche no Estadão e muito backup e Linux, Unix rodando à noite lá no Tandem. Você fazia aquele trabalho de entrar à noite e passar a noite toda lá. Isso. Entrava às 23 horas, parava o Mega Bolsa, que era o pregão eletrônico na época, né? A gente parava todos os processos, executava os backups à noite, todo aquele negócio de saneamento. Servidor Novell também na época, coisa bem pré-histórica lá, né? A gente está falando em 2002, por aí, pouco depois do bug do milênio que a gente passou. Você pegou aquela parte que o pregão na bolsa ainda era o pessoal gritando lá, ligando? Peguei o finalzinho. Tá. O Mega Bolsa justamente entrou nessa transição de sair o pregão Viva Voz, que o pessoal gritava e a gente entrou com o Mega Bolsa, que era o pregão eletrônico efetivamente, das corretoras entrarem e conseguirem fazer as suas ações via digital, né? Basicamente. As ordens, né? Que vai As colocar. ordens todas era o digital. Sinacor já, que era o sistema? Tinha o Sinacor também. Legal. Era um dos sistemas. Era um Bacana. dos sistemas. Aí eu ficava a noite toda, de manhã começava às 4 horas voltar, ele subir, para às 7 horas ele está disponível para as corretoras começarem a conectar e o trabalho durante o dia fluir. Eu fiquei 4 anos nessa vida lá de NOC noturno. De lá eu saí, fui para a Editora Abril, aí comecei a ter minha primeira experiência de gestão, né? Perfeito. Gerência de projetos, gerência de equipe, muitos projetos aí, a área mais de comunicação, né, um ambiente totalmente diferente de banco, uma área mais dinâmica, né? Fiquei lá alguns anos, de lá eu parti para a Telecom, para a Vivo, e fiquei mais 6 anos na Vivo. Que também muda, né? Eu fui mudando, né? Banco, comunicação, telecom, serviços. De lá da Vivo para serviços, na GIP, que eu também passei mais 6 anos na GIP, cuidando de projetos aí mais do setor público, muita coisa de Prodesp, de junta comercial. E depois saí da GIP e hoje estou na Volk, como gestor de tecnologia da Volk. Fazem já 2 anos na Volk. Cuido de toda a parte de tecnologia, todas as torres, dados, segurança, infraestrutura, sistemas, ERP, governança, facilities também, tá no jogo ali, então tem bastante coisa para fazer lá. Eu percebo que nessa jornada você foi passando por situações de gestão, mas principalmente para negócios diferentes. Então você está falando de comunicação, né, que foi a Editora Abril, depois você foi para a Telecom e agora você está na área você chama de serviços? Serviços de tecnologia. Isso. Nessas diferentes atuações, o que você percebia que era comum, ou seja, a todas essas empresas a sua atuação era comum, e o que era específico? Nesse segmento aqui, isso aqui era mais determinante. Comum... Enquanto gestor, né? Acho que as dificuldades de atendimento ao cliente, elas variam um pouco, mas são sempre comuns. Depende muito Você está num ambiente de banco,
as coisas são muito mais críticas, né? Banco, Bovespa, aquele negócio de você trabalhar praticamente 24/7. Né? De você estar muito ativo, de você estar num dia a dia muito mais, vou usar um termo mais tóxico, vamos dizer assim. Sim. Você está numa editora Abril, que é uma área mais de comunicação, aí você trata, sei lá, na época era revistas, né? Placar, Playboy, Quatro Rodas. É um ambiente que o pessoal é mais melindrado, assim, no sentido de mais delicado de se tratar. Sim. Só que, por outro lado, é mais informal. Aquele cara que vai trabalhar de chinelo, sabe? Então você consegue ter uma relação com o usuário mais próxima do que num banco, que é aquele cara que batia na mesa e aí eu ficava 2 semanas, 3 semanas para entender porque a máquina do cara travava toda vez que ele na mesa de moedas. Sim. E a gente vai entender que o cara batia na mesa, na época tinha os processadores que pareciam os cartuchos, tremia, travava a máquina do cara. Olha, sabe? Coisas assim que é mais crítico. Sim. A gente ia lá, pegou aqueles enforca-gatos e amarrou o processador do cara e resolveu o problema. Então a gente ia inventando. Telecom é uma área também quente, né? A gente ficou muito na Vivo, a parte mais de data center, então era também operação crítica, né? Então a gente cuidava, eu era gestor da parte de data center ali e também da parte de ITSM, então era bem crítico, difícil também de cuidar, porque toda hora também o telefone toca, operação e tudo mais. E agora eu estou numa área que é de atendimento a serviços de cliente final, mas assim, é diferente, porque eu atendo a tecnologia interna. Tá. Antes eu atendia muito tecnologia externa, hoje eu estou para dentro de casa. Perfeito. Então, o meu cliente é interno. Para mim, hoje eu estou onde eu queria estar, vamos dizer assim, né? Na época da GIP, era muito ruim no sentido de eu ter que atender cliente, todo dia era um lugar diferente. Agora não, estou no meu interno, gosto do que faço. Desafios enormes, porque a gente vive um momento muito de integração de empresas, né? Que a Volk, ela compra empresas, então a gente vive um momento de integração de empresas. Cada dia é um desafio, cada dia é uma coisa diferente. Muitos sistemas, que nem eu te falei a gente tem 4 empresas, 4 RPs, 4 CRMs, N sistemas. Eu tenho 80, tinha 80, agora já tem 105 que a gente está mapeando para a gente pegar e integrar ou evoluir e sumir com alguns que não servem, né? Cara, então vamos... Eu tô já... Perfeito, não, acho que está no caminho, assim. Vamos pensar um pouco do ponto de vista de desafios. Então, assim, quando fala de IT e SM, você está falando do setor que faz... Service Desk, isso, que é o nosso core, chamados. Na Volk, vamos pensar assim, né? Beleza. O core da Volk é atendimento ao cliente, a gente loca máquinas. Tá. Então, o core da Volk é o atendimento ao cliente, a entrega dessas máquinas, dar o suporte dessas máquinas. Então, o ITSM é o nosso coração, vamos dizer assim. Da área de serviços, que é quem atende o cliente lá na ponta. Então, a área de serviços é o meu cliente. Eu, como tecnologia, tenho a área de serviços como cliente, que tem os clientes como seus clientes. E aí, uma das coisas que é muito puxada, muito desgastante na parte de serviços, são a abertura de chamados, né? O grau de criticidade, o tempo que pode ficar aberto, o primeiro contato. Como que você entende que transformação digital, oportunidades para melhorar, para tornar isso mais eficiente? Olha, Polis, eu acho que, primeiro assim, as ferramentas adequadas, que é o que a gente está agora mexendo, que seria, no caso, a gente está indo para uma ferramenta de mercado que é, segundo o Gartner, a melhor ferramenta de mercado, que é o ServiceNow. Automatização, acho que é necessário. A gente tem atendimento via chatbot, WhatsApp. Você, de repente, utilizar outro tipo de ferramenta como um RPA para automatizar, evitar erro humano. Acho que ir por esse caminho. Transformação digital, no meu entendimento, ela tem que gerar valor ao negócio. Perfeito. Né? Porque quando você gera valor ao negócio, você fideliza o cliente está ali não só porque você é mais barato, não, ele está ali pela qualidade do seu serviço, está ali pelo que você entrega para ele no final. E acho que é através de ferramentas e, obviamente, pessoas certas, né, que a gente consegue chegar nessa qualidade que o cliente espera. Então você colocou um ponto bem relevante, que é a questão de valor e preço, né? Então, existe um trabalho de você convencer uma diretoria para você investir num projeto, numa ferramenta, numa capacitação, não importa o que precisa, e depois tem que transformar em valor para o cliente final, ele perceber que isso realmente é importante, vai ajudar ele de alguma forma, para que ele fique satisfeito em continuar sendo seu cliente ou até pagar mais por isso. Como que é essa jornada? Como é que você surge uma oportunidade de melhoria, e aí você vai lá, defende o projeto, investe e transforma em valor para o cliente final? Hoje, na Volk é muito... Eu vou dizer que até é relativamente simples, né? Porque os CEOs, a gente tem 2 CEOs hoje, né? René e João.
eles têm a cabeça muito aberta com relação a isso. Eles pensam muito à frente. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, eles abraçam a ideia, eles querem fazer, eles querem implantar, eles querem trazer. Então, assim, às vezes a gente tem até que dar aquela segurada, assim, né? Falar, calma, não é assim, não implanto, né? Não implanto amanhã, eu preciso de um tempo, preciso planejar, preciso fazer, né? Nosso dia a dia é muito dinâmico, assim, né? Então, quando a gente fala, eu usei o exemplo da TSM, tem outros exemplos, né? Se eu for falar de força de vendas, que eu tenho que suprir uma ferramenta para força de vendas. Legal. A gente está indo para Salesforce. Contratamos a Salesforce. Que é o pessoal em campo, tirando pedido. Em campo, vai tirar pedido e tudo mais. Marketing, estou indo para o Salesforce Marketing Cloud, que também é ferramenta top de mercado. O pessoal de marketing antes usava outra ferramenta, ele está substituindo. Vou pensar que a parte aí a integração de sistemas, estou integrando todos os sistemas via Mulesoft, que é um integrador também. Sim. Top de mercado. E o importante, dados, como que se conectam como essas informações chegam, né? Perfeito. A parte de dados. A gente tinha uma dor muito grande, né? E desde quando eu entrei se falava, a gente tem problema com dados, a gente não consegue enxergar dados, a gente não tem noção dos dados que a gente tem. E a gente tem muito dado, cara. Muito dado, porque a gente tem 4 RPs, eu tenho um monte de lugares para pegar dados. Começamos a estruturar uma área de dados, há coisa de 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio atrás. Hoje, 1 ano e meio depois, essa área começa a trazer o valor. Hoje eu consigo... A gente teve uma reunião de resultados 1 mês atrás e pela primeira vez os gestores, né, disseram, eu consigo enxergar hoje o orçado versus realizado online, cara. Consigo enxergar os dados da empresa, coisa que nunca a gente conseguiu. Então, assim, a gente montou uma estrutura com a Samira, que é a nossa líder de dados lá, né? E montou uma equipe e treinou, o mérito total da Sami, assim. E ela extraiu o melhor dos caras, a gente montou um Data Lake House, baseado em Azure e Databricks, né? Fizemos uma estrutura bacana em nuvem lá, juntando tudo, todos os RPs, juntando outras ferramentas, ferramentas de contabilidade, de controladoria, para que eles consigam ter esses dados hoje online e não tenha mais essa dor de dados. Isso, para mim, é uma transformação digital. Porque transformação digital não é só você fazer um novo, né? Você pegar, de repente, algo que não funciona e fazer funcionar melhor. Não, mas perfeito. Ó, vamos pegar esse paralelo aí. Então, você está falando que pela primeira vez, os líderes falaram, a gente já tem os dados agora aqui. Conta como era antes, qual que era a dor, como é que os caras tinham informação, que problema dava? Não tinha. Era assim, o cara pegava uma foto do estoque, que tinha lá 10 mil máquinas, aí o outro cara tinha que trazer outra foto com 12 mil. Os caras não sabiam qual era a foto real. Os caras tinham um monte de Power BI espalhados pela empresa. Hoje, não vou dizer que não tem, porque o usuário ele faz Power BI, né? É natural. Só que hoje a gente tem um controle maior sobre isso e os principais BIs, vamos dizer assim, a gente traz para dentro do Data Lake e controla isso. E a gente vai controlar mais, que a gente vai trazer todos esses Power BIs para dentro e a gente só vai... o usuário vai conseguir, a gente não quer tirar esse benefício do usuário poder ir lá e ter criatividade e fazer, né, o BI, mas a gente quer ter o controle do que ele está subindo para a nuvem, porque às vezes ele sobe informação confidencial que não é para subir, porque dependendo da forma que você publica no Power BI, você publica aberto. Então assim, a gente tende a orientar e a mostrar qual a melhor prática para ele fazer isso. Mas antes era isso, o cara subia, eu tinha informação de estoque, informação do meu estoque toda aberta na internet. O nosso concorrente poderia olhar e falar, o cara tem isso aqui de máquina no estoque, tem isso, tem aquilo, e poder usar essa informação contra nós mesmos. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente tem uma coisa organizada, a gente tem uma área de dados que ela realmente é curadora dos dados, né? Ela é governanta dos dados da empresa. Entendeu? Está evoluindo muito nisso. Acho que o nosso maior... Acho não, certeza. Hoje o nosso maior ganho nesses últimos 2 anos foi a área de dados, sabe assim, na minha visão foi a área que cresceu de uma maneira que era zero, né? E hoje ela está aí e tende a crescer muito mais. A gente está investindo a crescer muito mais com essa área. Eu percebi que quando você faz a análise de qual é a ferramenta a ficar para resolver um dado problema, você usa muito a top de mercado, você olha para o Gartner e tudo mais. Como que é essa decisão? Porque não necessariamente toda empresa vai ter à disposição para fazer um investimento para as ferramentas top de mercado. Legal aqui na Volk isso é possível. E no cenário que você já vivenciou em que não necessariamente o critério financeiro
poderia ser um problema. Como que é a tomada de decisão para caminhar com a transformação digital? Primeiro assim, independente do dinheiro que você vai ter, você tem que estudar todas as ferramentas e entender qual ferramenta se adapta ao seu cenário. Às vezes a melhor ferramenta de mercado, a mais cara, não é a que vai se adaptar no cenário. No nosso caso, está indo por esse caminho, mas poderia não ser a mais adequada, o Salesforce. Poderia não ser, poderia usar outra ferramenta, poderia usar, sei lá, o próprio Dynamics que nós temos lá, é uma boa ferramenta e a gente está trocando. Eu acho que você tem que avaliar como que se encaixa isso na sua arquitetura sistêmica, como que seu usuário também vê aquela ferramenta, qual valor aquela ferramenta agrega ao usuário. Porque às vezes, cara, o usuário ele tem dificuldade com uma ferramenta X e com a outra não, e independente de valor ou não. E aí, obviamente, o valor vai contar. Você tem que ter a grana para comprar. Mas eu acho que é tudo a questão de estratégia técnica, mas também estratégia cultural ali, de onde você vai encaixar aquilo, e aquilo tem que encaixar de maneira que o usuário compre a ideia. Não adianta também você chegar com uma ferramenta que o usuário não vai querer usar, que você tem um trabalho gigantesco para convencer ele a usar aquela ferramenta. Agora, caminhando um pouquinho para a questão das aquisições, você falou que depois você conta um pouquinho da evolução da Volca em termos de como ela nasceu. Sim. E as aquisições, mas você acabou de colocar uma posição que você, eu tenho X RPs, tantos CRMs. Como que é esse processo? Tipo, chegou a aquisição, como que se desdobra para a sua área em termos de vem sistema, vem pessoas, vem processos? Quando a Volk ela adquire uma empresa, ela tem uma equipe de integração. Então, essa equipe de integração, ela faz realmente uma integração área a área. A gente até conversa lá que realmente é uma integração, porque normalmente quando as empresas compram outras, o que elas fazem? Elas demitem pessoas, elas quebram tudo e falam, cara, me interessa a sua carteira de clientes, a grana, mas ok, não. A Volk realmente ela integra. Ela chega, junta a área de tecnologia da empresa A com a empresa B, vê o que tem de melhor, analisa as cadeiras, analisa as pessoas, analisa os perfis e trazem e a gente junta tudo isso. Legal, essa é a parte boa. A parte ruim é o lance dos sistemas. Eu tenho sistemas duplicados para tudo. Né? E aí eu tenho que começar... E antes do sistema tem uma coisa chamada processos, né? Que também é duplicado e às vezes é diferente. Então a equipe de processos tem que vir, pegar aquilo, entender qual é o ambiente, organizar o processo, mapear o processo, ok? Aí vou eu lá como tecnologia ver requisito e tudo mais, para aí escolher e ver qual ferramenta vai ficar, ou se é uma terceira ferramenta, que no caso do Salesforce foi isso. A gente tinha a Dynamics na Microcity, que foi uma empresa que nós compramos, tinha Nectar na Agasus, que era a nossa empresa matriz, né? A nossa empresa mãe, vamos dizer assim, e escolhemos Salesforce para tirar aí os dois e vamos por Salesforce, porque entendemos que era o melhor para o grupo, né? Mas não é fácil, porque você tem um monte de ferramenta, um monte de coisa que às vezes até hoje, a gente integrou a Microcity há mais de um ano, e até hoje a gente acha sistemas ainda ali que o usuário usa, né? Tipo, a gente já conseguiu barrar algumas coisas do cara contratar o usuário sem passar por TI, por exemplo, né? Passa pela área de compras, aí quando compras pesca, que é uma coisa de tecnologia, vem me procurar. Mas antes não. Antes o cara comprava, vou usar o Pipefy. O cara vai lá e compra o Pipefy. Entendeu? Agora não. Agora já pelo menos a gente conseguiu se organizar, mudar isso e ter a gente está bem mais organizado com relação a isso. Mas a integração que a Volk faz é bem legal. Porque você tem essa equipe de integração, os caras trazem os caras para jogar junto mesmo, né? Acabar aquele negócio do tipo, não, pô, nós e eles, né? Tem que fazer uma coisa bem harmônica. E tem sido feito. No meu time hoje, eu tenho quatro líderes, né, das minhas torres. 2 da Microcity, 2 da Agasus. Então, assim, tá bem... Por acaso ficou bem distribuído, né? Mas, assim, não foi proposital. Foi porque as pessoas se encaixaram nas cadeiras que eram as melhores pessoas para aquelas cadeiras, entendeu? Então, o processo de integração... O processo de integração, ele considera isso. Então, ele considera o que tem hoje de zonas de intersecção e verifica ali que tem mais encaixe e vai integrando. Na prática, o que a gente faz? Juntou a tecnologia... Usar o exemplo Microcity Agasus. Juntou a equipe de tecnologia com a equipe da Agasus. A gente vai, faz uma série de reuniões, vai para uma sala. Fala, e aí? Como que vai ser a TI do grupo? E a gente desenha o organograma, que a gente chama de accountability chart, desenha, põe os nossos principais issues, que são as nossas dificuldades, ou o issue pode ser tanto uma dificuldade como uma oportunidade, né? A gente coloca tudo lá. E depois
a gente escolhe quem são as pessoas certas nas cadeiras, distribui as pessoas e começa a tracionar os eixos mais prioritários para a gente seguir em frente com a nova empresa, com a nova área de tecnologia. Com a gente foi assim, foi em abril de 21, abril de 22, que a gente fechou esse novo grupo de tecnologia já com a compra da Microcity, né, que a Microcity foi comprada pela Volk e a Microcity, pela Agasus, né, no caso. A Microcity era a maior empresa de PC as a Service do país, né? Então a gente comprou o maior concorrente. E para trazer isso para dentro. Entendeu? Não foi fácil. Não é fácil até hoje, né? Mas muita gente boa da Microcity veio, né, também. Muita gente boa da Agasus veio. Então a gente juntou essa galera, os bons, e formamos o que hoje é a Volk. Então, no cenário de aquisição tem vários temas, só que em algum momento você tem que falar, não dá para continuar com todo esse monte aqui, eu tenho que começar a cortar. Quanto a um tempo aceitável, vamos dizer assim, para essas transições acontecerem entre vir, integrar e depois tomar a decisão de quem fica e quem sai? Não tem um prazo, assim, Polis. O que acontece? Não existe primeiro assim, não existe uma diretriz do tipo, não, vamos cortar. Não. A gente encaixa as pessoas, né? Obviamente, primeiro o que a gente faz? A gente desenha as cadeiras, que é o que importa, você desenhar as posições, independente das pessoas. E aí escolhe as melhores pessoas para as cadeiras. Perfeito. Certo? E aí, cara, é o natural. A pessoa performa. Se ela não performa, obviamente, em qualquer lugar ela é trocada. Sim. Mas não tem assim uma definição, não, vamos ficar um tempo. Não existe isso. Realmente, todos que estão lá estão porque performam, porque merecem estar. Quem saiu, cada um tem a sua história, cada um teve a sua... saiu por algum motivo que não específico, né? Mas não tem uma diretriz do tipo, não, a gente tem que reduzir. Nunca teve isso. Eu posso, cara, botar aqui que nunca chegaram para mim e falaram assim, não, você tem que diminuir X. Nunca aconteceu isso na Volk. Entendi. Então, na prática, dado ali o que tem no leque, você olha, analisa como gestor o melhor custo-benefício e conduz a estratégia para isso. Porque assim, entende que assim, é uma empresa que antes você tinha... Quando eu entrei na Agasus, a gente tinha 120 funcionários. A Microcity já tinha 400. Né? E você junta toda essa galera e já vem também gente da outra empresa, da JR1, mais 50, junta e vai vendo. Beleza, ficamos se tornando 750 colaboradores hoje, vamos pensar. Só que junto disso, vem também trabalho. Então assim, por mais que você otimize algumas cadeiras, óbvio, você otimiza. Mas eu falo que hoje eu estou ainda crescendo. Eu tenho 60 pessoas. Quando eu entrei na Agasus, eu tinha 2 colaboradores. Um cara de sistemas, né? Uhum. Hoje eu tenho 60. E estou contratando, e a expectativa de contratar pelo menos mais 10 ou 15 até o final do ano. Por quê? Para a gente conseguir evoluir, trocar o RP, projeto de RP, projeto de CRM, projeto de HCM, tudo isso aí, a gente vai evoluindo. Então, assim, concorda que não cabe botar a gente para fora? Não, pelo contrário, né? É trazer a gente para dentro. Exatamente. Então, assim, as pessoas boas que estão lá, elas estão porque, a gente precisa delas mesmo também. Não é porque, né? Então, assim, por isso que eu falo, não é botar ninguém para fora, integração, não. É integrar mesmo. A palavra é integração. Sim. Né? Que a gente sempre fala isso lá, é integração, não desintegração. Então, assim, a gente integra as pessoas entram numa cultura, a nossa cultura é bem diferente. A gente a gente trabalha com um sistema chamado EOS, que é um sistema para empresarial, de uma metodologia empresarial, e as pessoas são inseridas nessa cultura. É natural, algumas se adaptam mais, outras se adaptam menos. Mas, via de regra, as pessoas vêm bem e estão bem, graças a Deus. Lá. Falando um pouquinho agora de dados, porque assim, você falou que você já passou na parte de gestão em vivo, passou na Abril, está na Volk, né? Mas o trabalho é de atendimento ao cliente final, ou seja, vem lá o chamado, vem a necessidade, você tem que atender isso de uma forma o mais rápido possível, priorizando o que é mais importante. Quais são os dados hoje, a partir desse trabalho, que você prioriza? Por exemplo, assim, você deve ter um cockpit gigante de dados, mas quais são aqueles que você fala, na hora que eu vou tomar decisão, é para esses que eu olho para tomar melhor decisão? Ali na área de sustentação, vamos pensar assim, tem uma série de métricas, né? O SLA, obviamente tem áreas que são prioritárias. Por exemplo, a minha área de dados hoje, ela está atendendo praticamente 100% a área financeira. Perfeito. Porque a gente optou que esse ano a área financeira seria privilegiada em ter os dados integrados. Mas vamos falar do sustentação do dia a dia, aí é conforme a criticidade.
Por exemplo, eu tenho RP, bem crítico. Quando tem algum problema no RP, eu tenho que parar alguma coisa para atender. Mas aí eu tenho um time de RP que faz isso. Mas aí o meu problema do RP é o seguinte, eu tenho o SAP e tenho o Sankhya. Né? Então eu tenho um time que é misturado ali, heterogêneo. Eu não tenho tanta gente de SAP, tenho mais gente de Sankhya porque tinha uma equipe interna de Sankhya na antiga Microcity. SAP era terceirizado. Agora a gente está fazendo essa intersecção para melhorar isso, né? Mas quando tem uma demanda de RP que é muito crítica, eu tenho que parar. O que eu estou fazendo de projeto, por exemplo, ainda tem isso, né? Quando às vezes as pessoas fazem o projeto do Sankhya, fazem a sustentação do Sankhya. Por exemplo, quando tem alguma coisa do Sankhya que eu tenho que atender de sustentação, eu dou uma parada no impacto do projeto do Sankhya. No SAP é um pouquinho diferente, porque teoricamente não é a mesma equipe, que eu tenho um fornecedor que me apoia nisso. Aí eu consigo andar um pouquinho melhor. Mas tem esses percalços também. O ideal é o que a gente está fazendo agora, é dividir isso, né? Sustentação com implantação para que não se contamine, a gente não perca a tração de um projeto importante, como agora a gente vai fazer, começamos a fazer agora o projeto de migração para o novo RP, vamos pensar assim, eu tenho que parar ele por conta de sustentação. Sim. Então a gente está dividindo a equipe, está crescendo a equipe justamente para você ter uma equipe dedicada ao projeto e ter uma equipe dedicada à sustentação, né? Coisa que não cabia antes, porque quando a gente estava lá com umas 200 pessoas, vamos dizer assim, só não cabia. Era equipe reduzida, era usando totalmente terceirizados, né? Agora a gente está trazendo para dentro, está criando uma área de TI maior, né? E mais funcional, vamos dizer assim. Tem o lance de você também virar aquele ônibus gigantesco que você... Né? Às vezes acontece, às vezes a gente se sente assim, né? Aquele ônibus gigante querendo passar lá no centro da cidade, né? Fazer aquelas curvas que não... Mas não tem muito jeito. Você tem que crescer e tem que, às vezes, escolher suas batalhas e resolver. Tem um termo chamado ambidestria organizacional, no sentido de o lado direito e o lado esquerdo funcionar tão bem um e o outro. Na prática é assim, existe a operação, né, manter isso funcionando, versus a inovação, que você estava comentando agora que às vezes o projeto estava andando, deu um problema, tinha que parar o time e tudo mais. Quando você olha, e antigamente não tinha espaço, não caberia, hoje, né? Quando você olha para esse equilíbrio, como é que você faz para conseguir manter a operação rodando e afetar ao mínimo o projeto? Você falou agora de separar o time, mas não necessariamente você consegue em todas as vezes. Existe como ter ambidestria sem ter time separado? Tem, mas não é o ideal. Por quê? Porque você não pode deixar parar o que está funcionando. Né? Então, assim, quando deu problema numa emissão de nota, parou a emissão de nota, vamos dizer assim, do RP, você vai parar o cara que está desenvolvendo para ele atender a emissão de nota, né? Não é o ideal. Se eu tivesse uma equipe maior, mais híbrida, daria para fazer. Só que mesmo assim, você tem perfis diferentes, você tem... e fora que eu acho que isso causa confusão na hora dos próprios caras. Ficam perdidos sem saber o que faz o quê, né? O cara tá lá desenvolvendo, aí o outro tá com problema, ele vai naturalmente parar o que ele tá fazendo para ajudar o companheiro dele, para ajudar o parceiro dele. Então, assim, por isso que eu ainda acho que o ideal é a gente separar. Eu tenho lá uma torre para sustentação, uma torre para implantação e uma torre de arquitetura. Também, porque ótimo. A arquitetura é o que vai desenhar tudo isso e fazer. E, de repente, a arquitetura nem lá dentro da torre de RP. De repente, a arquitetura está dentro de uma torre de governança que vai definir a arquitetura do todo da tecnologia, não só uma arquitetura dentro das torres que como hoje existem. É uma coisa que a gente tem pensado, eu e a Júlia Ferreira, que é a minha líder, a gente tem pensado bastante em como fazer essa arquitetura conversar mais com as outras torres e não ter uma arquitetura isolada em cada torre, né? Então, a gente entende que uma área de governança com mais autonomia talvez pudesse trazer isso. Né? Mas eu ainda acho que sustentação tem que separar, porque a sustentação acaba consumindo muito tempo. E é o que você falou de perfil, às vezes você desengaja o perfil que é mais para desenvolvimento, desengaja, você precisa ter aquele cara que coloca o fone e fica ali focado, pensando, sabe? Você tem que ter esse cara. É o cara da TI que vai ficar ali. Se você pega esse cara para jogar ele no incêndio, ele não vai render, ele vai desfocar, capaz de não resolver o problema lá e o projeto para. E outra coisa também importante que a gente está vendo pensando em ferramenta de observabilidade. Para quê? Para a gente conseguir
chegar mais rápido à solução dos problemas, né? Aquela ferramenta que vai me dizer, por que o carrinho foi abandonado em determinado momento, carrinho de compras. Por que não está funcionando o sistema tal? Ela vai me dizer exatamente onde que está parando para o cara não perder tempo em troubleshooting. Então a gente está procurando, está olhando esse tipo de ferramenta de mercado também. Trazer mais ferramentas para os caras terem uma sustentação mais rápida e mais assertiva, vamos pensar assim, do que o cara perder 3, 4, 5 horas num troubleshoot na mão, na unha. Então a gente tem que trazer mais ferramentas para esses caras terem mais opções. Isso vai ajudar a você parar menos também o outro lado. Mesmo que você não separe. Se você tiver mais ferramentas, você é uma forma. Tá vendo? Você vai falando, vai pensando, vai... Não, mas é muito legal porque um Hotjar da vida seria uma ferramenta de observabilidade. Um Dynatrace da vida. Dynatrace da vida, sim. Por quê? Ela vai olhar, cara, pode olhar até na infra lá onde está dando, ou ela pode olhar dentro do sistema onde está engargalando alguma coisa e vai dizer pro cara, é aqui o erro do código. Ou então ela vai dizer, que nem eu falei assim, ela segue lá no site e pode me mostrar no site por que a gente tem uma loja, né? Uma loja de venda de seminovos, Volk.shop. E lá na Volk.shop, a gente pode... Por que o cara entra na loja e não efetua a compra? Sei lá, por que X pessoas entram na loja várias vezes, a gente percebe que entra, mas nunca efetua a compra? Que lugar que está parando? De repente acessibilidade, usabilidade. Por que o carrinho está sendo abandonado? Por que o cara põe na sacola e depois não efetua a compra? Então, assim, essas ferramentas também mostram isso. Então, ajudaria a gente também para a parte de negócio. Cara, que legal. Tem isso também. Não só a parte de troubleshoot, entendeu? Também a parte de negócio. O cara mostrar para nós o porquê que o cliente não está chegando ao final daquela compra, cara. Por quê? Tem algo errado? O site está mal desenhado? Sei lá, é muita informação junto ali, de repente tem que ser mais clean. Não sei, um cara de UX talvez não desse esse caminho, também é uma coisa que a gente está começando a olhar. Parte de experiência do usuário que a gente não olhava, tá começando a olhar agora, trazer um time de UX mesmo, para pensar nisso, em usabilidade, para pensar nesse tipo de coisa, mas precisa de ferramenta, né? Que aí a parte TI. A TI tem que vir com a ferramenta para as boas pessoas pegarem essas ferramentas e... utilizar como insumo para tomar as decisões. Isso aí. Quando você vai fazer, você comentou agora que você tem cenários que você tem parceiros, né, como pro SAP, a própria Tegra é parceiro. Quando você vai tomar a decisão de montar times, como é que você fala, isso aqui eu priorizo parceria, isso aqui eu priorizo interno? Depende da matéria. Vamos pensar assim. Via de regra, lá na Volk a gente tem... a gente normalmente contrata mesmo CLT as pessoas. Quando a gente precisa de um parceiro? Quando a gente vê que é uma ferramenta que é muito complexa de você achar pessoas no mercado. Exemplo, a gente tem problema com o Magento, que a gente tem uma parceria lá, com a Tegra, que a Tegra consegue ter gente de Magento e traz e atende a gente no Magento, que é a nossa loja. Conhecimento específico Legal. No Magento. Então a Tegra tem esse conhecimento, então eu busco na Tegra. O SAP também tem um parceiro específico para isso. Posso um dia pensar em internalizar? Pode acontecer, mas hoje não. Hoje ainda a gente pensa em continuar com o parceiro. De qualquer forma, sim, o parceiro sempre vai ser importante para um suporte mais apurado. Por quê? Eu entendo que o parceiro ele tem capacidade de ter um conhecimento melhor, porque ele está em vários clientes, ele está perto do fornecedor, ele tem um conhecimento maior do que os caras que estão dentro de casa. Os caras dentro de casa, via de regra, eles ficam focados nos problemas internos e acabam não evoluindo, de repente, como o cara que está no parceiro no dia a dia. Então, esse parceiro deveria trazer um nível superior de conhecimento. Esse é o ponto, assim. Não que os caras internos sejam ruins, pelo contrário, os caras são bons pra cacete. Mas é porque o cara foca naquilo ali, o dia a dia sufoca o cara. E de repente no parceiro, o parceiro tá ali todo dia junto do fornecedor, o cara tá perto da SAP, tá perto do Magento, tá perto da Oracle, tá perto de um monte de fornecedor e tá tendo contato com novas tecnologias, com novas ferramentas e vai trazer pra gente essas novas tecnologias. Eu acho que essa é a função do parceiro, ajudar a gente a evoluir nisso, porque o dia a dia consome a gente mesmo ali, internamente, né? Eu tenho visto muito, em termos de tendências tecnológicas para o setor de serviço, coisas muito voltadas para automatização, por exemplo, o RPA da vida, assim como inteligência artificial, né, para tendências e assim por diante.
Quando você olha assim para as tecnologias que estão despontando, quais são as tendências que você entende que é aplicável lá para o seu negócio? Automatização, como você falou, RPA, é muito aplicável. A gente até começou já a mexer com isso há um ano atrás. Hoje eu posso dizer que 60% do faturamento é feito via RPA. Então, assim, a gente tem um robô para RPA de faturamento e um robô RPA de frete. Então, assim, o de faturamento, 60% do faturamento passa por ele. Não é fácil, dá bastante problema, às vezes, no sentido que se você mexer uma coisinha lá no SAP, o cara do SAP, ele mudar o botão 1 milímetro para o lado, o RPA ele já se perde, e aí você tem todo um trabalho de refazer. Então, por isso você tem que ter uma governança, né, bacana para evitar esse tipo de alteração sem comunicação, que a gente sofre com isso ainda, né, as famosas gemudes e tudo mais. Mas o RPA, ele para nós é super importante, porque eu tenho lá na operação muita interação manual que a gente pode mexer, né? Então a gente tem uma área de processos bastante ativa, tem uma cadeira na área de processos de automação, que é uma pessoa que está olhando as operações e traz para a área de TI falando assim, ó, acho que é importante a gente automatizar o que essa pessoa faz. Aí a área de TI pega isso, entende qual é a ferramenta adequada, entende qual é o RPA ou inteligência artificial, o que é que seja, adequado, monta junto com a área de processo e fala assim, ó, vamos por esse caminho, a gente vai lá e implanta. Foi assim com o faturamento. A gente começou isso lá em... Faturamento começou no dezembro de 21, né? E hoje a gente está aí na situação de ter um case de sucesso com a Automation Anywhere, que é o nosso RPA. Falo para você que 65%, às vezes, depende do mês, do faturamento rola dentro do RPA. A gente tem essas estatísticas lá. Não rola mais porque depende do cliente, a gente ainda não... São mais um faturamento mais específico, a gente precisa colocar ainda outro tipo de robô, né? Por isso que não é 100% também. Mas dá para crescer isso, dá para melhorar ainda. A gente usa chatbot. Vocês já fizeram algum tipo de medição de eficiência, de ganho de eficiência ao colocar o RPA nessa base? Fizemos, cara. Eu não tenho os números, mas a gente fez. A área financeira fez. O tanto de horas... Eu posso até puxar depois, mas assim, tem o tanto de horas que a gente economizou tendo o RPA, o tanto de recursos que a gente não precisa ter lá, de faturistas, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, é o suficiente porque a gente tem o robô. Se não tiver o robô, a gente precisaria contratar muito mais faturistas, vamos pensar assim. Tem um estudo que a gente fez disso, inclusive a gente apresentou num evento da própria Automation que teve, né? Teve um case lá. Depois, se você quiser, eu posso até te passar esses números, mas a gente tem sim. Um estudo foi feito. E é meio assustador, né? O quanto que o negócio levanta de eficiência, né? Sim, você economiza muito em tempo e em dinheiro. É bem isso. Assim. E assim, a ideia da automação não é demitir pessoas. Não é isso. Quando você automa, que é o medo das pessoas, exatamente, né? Pô, os caras vão colocar um robô e vai me mandar embora. Não, a gente vai colocar um robô para que ele faça o serviço sujo, para que faça o serviço chato, né, que é o repetitivo, o cara pegar aqui, colocar aqui, pegar aqui, colocar aqui, a gente bota um robô e você vai fazer uma coisa mais inteligente, você vai fazer uma coisa melhor. Aí a gente pega essa pessoa que está fazendo um serviço repetitivo chato e elenca ela para uma coisa melhor, uma coisa mais legal, uma coisa que vai melhorar a vida dela. Né? Essa é a ideia, não botar automatização para tirar pessoas também, que fica... É bom deixar isso bem claro, porque às vezes assusta, né? E assim, por exemplo, quando você coloca... Excelente ponto você colocou, porque existe sim esse mito, né, essa crença não é nem mito, é crença mesmo, no sentido de vai automatizar meu serviço, eu vou perder o emprego. Mas a partir do momento que eu tenho porque queira ou não queira, só o fato de uma pessoa estar trabalhando na empresa e ela ter a cultura da empresa, estar alinhada com a cultura, já é um valor gigantesco. Se ela não tem o conhecimento técnico necessário para fazer determinada tarefa, se houver ali uma forma de capacitá-la e ela estiver disposta, ela se adequa. Então, o que você tem de cases para compartilhar nesse sentido? O cara estava lá fazendo um trabalho repetitivo, veio a RPA, tomou, só que daí foi feita uma migração de pessoas para fazer tal coisa. Não, esse caso mesmo do faturamento, ninguém foi demitido por isso. As pessoas elas são alocadas em outras funções dentro da área contábil lá. E elas continuam na empresa, mas ninguém foi demitido porque o robô, que você vê, 60% do faturamento o robô está fazendo. Porra. Assim, as pessoas, teoricamente, né, estão fazendo o quê? Estão fazendo outras atividades mais inteligentes. Né? Em nenhum momento o RPA foi responsável pela demissão de pessoas, né, vamos dizer assim. E nem também tem outras inteligências lá. Agora a gente está colocando o Einstein Bot lá do Salesforce para comercial, porque vai...
ajudar no atendimento, automatizar o atendimento, né, o primeiro atendimento, contato e tal. Nem por isso a gente vai demitir o pessoal lá dos SDRs, né, ou os Inside Sales. Não, a gente vai ter essas pessoas ainda fazendo coisas melhores e mais inteligentes, né? A ideia da automatização e da inteligência artificial é melhorar a vida das pessoas, não tirar o emprego das pessoas, né? Que o pessoal tá todo preocupado aí, o chat GPT vai acabar com o mundo, né? Não, cara, não é isso. Vai evoluir as tarefas chatas, repetitivas, para as pessoas poderem fazer coisas mais inteligentes e evoluídas, né? Tem muito espaço, né? Se for pensar friamente ali, tem muito espaço, porque tem que ser colocado pessoas para fazer de forma... usar o trabalho humano para fazer coisas, né, que agrega, né? Coisas humanas. Coisas humanas, exatamente. Justamente. O que eu acho que não cabe é você pagar uma pessoa para que ela fique simplesmente entrando no sistema e copiando para o lado. Entrando no sistema, copiando para o lado. Entrando no sistema... Cara, e ela fica o dia inteiro fazendo isso. Isso eu acho que não cabe mais. Acho que isso o robô faz... E o que é melhor, né? O robô faz isso o que a pessoa leva 1 minuto para fazer, o robô faz em 5 segundos. E sem errar. Sem errar, sem isso. Fora o lance do erro humano, né? Então, assim, ele faz super rápido, sem erro humano, e a eficiência é gigantesca. E aí a pessoa que está fazendo isso, pô, sendo ela uma pessoa capaz, e normalmente as pessoas são capazes quando querem fazer as coisas, sim, ela vai evoluir para outra coisa, para outra atividade que para ela vai ser melhor. É isso que a pessoa tem que pensar, né? O robô não vem para tirar o lugar de ninguém, o robô vem para te ajudar a agilizar o seu trabalho e fazer você fazer coisas melhores. É isso que tem que ser pensado, sabe? Caminhando um pouquinho para a área de segurança, o que você vivencia na prática pelo tamanho, pelos clientes que você atende e tudo mais, dos desafios de segurança, tanto do ponto de vista de identificar quais são esses desafios, ou seja, os principais ameaças que a gente acaba sofrendo são desse tipo aqui, e como que você lida com elas em termos de ferramenta, indicadores, como que o aspecto de segurança permeia lá? Hoje, assim, a gente tem uma equipe de segurança da informação interna, né? A gente tem as nossas políticas de segurança da informação já desenhadas e divulgadas. A gente atende o perímetro interno, né? Então, assim, parte toda de antivírus, de firewall, e agora de DLP, que a gente está implantando, de MDM, de gestão de pets, a gente está trazendo. Então, assim, a gente está trazendo ferramentas novas, porque a gente tem uma área de segurança que é nova, também é coisa foi dessa integração, Microcity e Agasus, surgiu uma área de segurança, que não existia. Não existia. E aí a gente tem um líder, que é o Daniel Mendes, ele é especializado nisso, né? E ele está trazendo as ferramentas, está trazendo as pessoas. Hoje a gente tem 4 pessoas apenas nessa área, o que é pouco, né? Então a gente está crescendo na área também, né? Porque é muita coisa para fazer, né? Além da proteção normal que você tem que fazer, dos cuidados, ainda tem as demandas, né? Investigações, área de acessos toda, não existia. Agora a gente tem uma área de acessos dentro dessa... Criação de usuário, perfis... tanto acesso normal, como isso assim, como acessos privilegiados, né? A gente está buscando uma solução de IDM, solução de identidades, para quando a ideia é ter que nasça o CPF dentro da empresa, né? O CPF do Ronaldo lá, 250 ponto, nasceu, aí quando o Ronaldo sai, você mata esse CPF e já cai em todos os sistemas, para não sobrar sistemas abertos, porque acontece, erro humano, às vezes você olha tudo, o cara ficou num sistema X, ainda mais a gente que tem 100 sistemas. Então, assim, a gente tem meia dúzia de sistemas, já sofre fica com difícil, isso. Então, assim, você tem que ter uma solução de gerenciamento, de gestão de identidades, que a gente está... E uma solução de gestão de identidades não é uma ferramenta, né? São várias ferramentas que se unem para você compor isso. Isso o Daniel tá montando. Desafios, cara, é aquilo que todo mundo sofre. É tentativa de phishing, é tentativa de... A gente, graças a Deus, nunca teve ainda algo como um ransomware, alguma coisa do tipo mais grave, como sofreu aí Americanas da vida, né? O pessoal aí, Renner. A gente teve no nosso parceiro, lá um dos parceiros, mas os caras resolveram rápido, não afetou a gente. Mas a gente, como todo mundo, tem medo, né, cara? Então, nós estamos se precavendo para evitar que aconteça alguma coisa. Mas hoje eu posso dizer que a gente tem uma área de segurança e eu há um ano não tinha. Então, hoje já é uma evolução enorme, assim, evolução enorme mesmo. A gente consegue emitir relatórios, eu consigo saber, a gente consegue controlar o usuário,
Se o cara, hoje na máquina, todas as nossas máquinas são bloqueadas, USBs, os caras só conseguem acessar realmente o que a gente permite. Se ele conecta um IPTV lá na máquina dele, qualquer coisa que ele conecte ali, eu vou saber, a gente vai perceber. Se ele acessa algum site inadequado, a gente vai saber. Então, assim, tudo a gente controla, a gente consegue controlar hoje. Tanto que a gente gera relatórios mensais para alta gestão, dizendo o que aconteceu, né, no período, quem acessou as coisas erradas, quem teve problemas com tentativa de grudar HD, alguma coisa, porque o povo sabe que não pode. Então a gente tem esses relatórios emitidos. A gente tem relatórios de e-mails, a gente consegue controlar bastante coisa. Usa o Office 365, que tem uma série de funcionalidades lá próprias, de DLP e tudo mais, que a gente consegue usar. Uhum. Então hoje evoluiu bastante. Mas o que a gente sofre, que todo mundo sofre, é essas tentativas, os e-mails que chegam. E uma coisa que a gente ainda não vou dizer assim, que a gente pode evoluir é o controle de celulares. Né? A gente tem o MDM, que está agora sendo implantado, mas é uma coisa simples de controlar, principalmente o WhatsApp. A gente tem problemas com, às vezes, vazamento de informação, mas aí é muito mais da pessoa do que do sistema. Você não consegue. Se a pessoa ela é honesta ou não é. Não é um sistema que vai impedir. O caráter, o sistema não vai resolver. Então tem também, como toda empresa tem. No máximo ele identifica ali, né, o comportamento. Posso identificar um comportamento inadequado, mas não tem jeito. Se o cara quiser fazer uma coisa errada, ele dá um jeito de fazer uma coisa errada. Né? Ele vai usar o celular pessoal, ele vai tirar uma foto, de repente, de uma lista de preços, ele vai fazer coisa errada. Né? Não é uma ferramenta que vai resolver. Ela pode ajudar a mitigar. Sim. Mas aí é questão de você ter as pessoas corretas, né? O problema tá comentando, né, que a gente está cada vez mais trazendo conhecimentos muito aprofundados e é muito legal de conversar, muito prazeroso, porque além de se aprender muito, você vê que transformação digital está em qualquer segmento, desde que você olha para o negócio, encontra formas de você entregar mais valor para aquele negócio, seja com mais velocidade, mais segurança, menos risco, enfim, e aí você vai criando ondas de inovação que você pensa em como fazer, implementa e ajusta. E você vê um negócio que cresceu com tanta velocidade, com tantas aquisições, você vê que funciona nesse contexto também. Então, caminhando para o nosso final aqui, ó, como que passa rápido aqui, te agradecendo já de forma prévia aqui a disponibilidade e parabéns pela experiência e tudo mais. Caminhando só para a questão de falar um pouquinho de liderança, eu percebo que você fala bastante dos seus pares, bastante das cadeiras. Qual que é o papel da liderança para realizar uma transformação digital de sucesso? Cara, acho que é primordial. Assim, a transformação digital, ela vem da cultura. Então, se você não tem o apoio da liderança, ela nunca vai acontecer. Ela tem que vir de cima para baixo. Ela vem... quando a gente fala lá, né, você tem que liderar por exemplo, né? Então, se o nosso CEO, como eles são, eles têm realmente esse pensamento disruptivo, eles têm esse pensamento de inovar, de estar sempre correndo, e muito que a gente fala de muita atração, muita execução, né? Então, vem descendo. Aí vem para a liderança, vem para o meu time, e vai descendo. E eu vou levando para todo mundo. Sem os líderes, eu não vejo acontecer. Porque, assim, transformação digital cultural. Não é uma coisa que você vai contratar uma pessoa, colocar numa cadeira e falar, aí você é o cara da transformação digital, se vira e vamos transformar a empresa. Não é assim que funciona. Toda empresa tem que ser envolvida, toda empresa tem que ser comprada, cada colaborador pode fazer um pedacinho da transformação digital. Cada colaborador pode e deve colaborar com isso. Né? E não é você simplesmente ter uma pessoa que fala, o cara é o transformador digital. Não é assim que funciona. Na minha visão, pelo menos, né? Não é assim que funciona. Para a gente finalizar aqui, se você estivesse falando com o seu Ronaldo de 10, 15, 20 anos atrás, iniciando na gestão, e olhando para tudo que você já experimentou até hoje, quais são 3, 4 dicas principais que você daria olhando aqui para o nosso telespectador aqui, ó? Eu acho que a principal dica, assim, é as pessoas. Né? Que nem você falou, são as pessoas certas nas cadeiras certas. Você tendo as melhores pessoas, você consegue atingir seus objetivos. Obviamente, ferramentas são importantes, processos são importantes, só que se você não tiver as pessoas certas, você não vai sair do lugar.
Entendimento de negócio é importante também, no seu segmento, mas ainda bato que com as pessoas você vai longe, sem as pessoas não se resolve. Cara, obrigado, muito obrigado mesmo assim, pela experiência, pela troca que você trouxe pra gente aqui e pela participação do nosso podcast, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E principalmente a você, telespectador, que chegou até aqui. Espero que o tema de hoje tenha acrescido aí na sua visão. Então, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho, traga os pontos que você entende que é relevante, que você tem curiosidade, e te espero no próximo episódio.